Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Nesse vídeo de hoje eu quero indicar para vocês 5 documentários sobre o gênero de terror. Então são documentários ou séries documentais que abordam tanto a história quanto a teoria do gênero e que abordam também diferentes épocas da produção cinematográfica, principalmente da produção cinematográfica hollywoodiana ou estadunidense, mas também falando sobre as produções de outros países. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? Só antes da gente começar, alguns últimos avisos, né? O primeiro deles é que, assim, a história do gênero de terror, ela é extremamente ampla, extremamente complexa também. Então, obviamente, que esses documentários aqui não vão dar conta de tudo. Eles vão abordar questões específicas ou épocas específicas. E sim, vai ficar muita coisa de fora. Só que eu pretendo fazer mais vídeos como esse daqui, indicando outras obras que também ajudem vocês a se aprofundarem mais nos estudos sobre o gênero de terror. Então esse aqui é só o primeiro, mas não é o único vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto. Além disso, eu preciso destacar que muitos, talvez todos, desses documentários não foram disponibilizados no Brasil, ou seja, ou pelo menos são bem difíceis de serem encontrados por aqui. Alguns às vezes não tem legenda, alguma coisa assim. Mas eu acho que vale a pena ir atrás, vale a pena procurar, porque tem muita coisa muito boa aqui. Então é isso. Vamos lá então para a nossa primeira indicação? Eu quero começar indicando uma minissérie documental que vai servir de base para todo o resto aqui. Eu estou falando da minissérie da BBC A History of Horror with Mark Gatiss, de 2010. Como o próprio nome sugere, essa minissérie de 3 episódios é criada e apresentada pelo Mark Gatiss, que foi também o co-criador da série Sherlock e que interpreta o Mycroft na série. Aqui ele faz um apanhado geral histórico do gênero de terror, passando por diferentes épocas e diferentes cinematografias. Eu considero essa minissérie documental uma boa porta de entrada para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre o gênero de terror, porque, como eu disse, ela é bem abrangente, ela faz um resumo bem legal de diferentes épocas, apesar de que, é óbvio, ela não consegue se aprofundar muito em algumas temáticas. Então não espere aqui um olhar detalhado a respeito de assuntos específicos, não é a proposta dessa minissérie. Essa minissérie, ela quer, em vez disso, dar esse apanhado geral e trazer essa base histórica que é muito importante para os estudos sobre terror. Então, a partir dessa minissérie, você pode depois seguir para coisas mais específicas, para documentários que falem sobre aspectos específicos do terror, como é o caso dessa minha próxima indicação aqui. A minha próxima indicação, então, é o documentário Val Lewton, The Man in the Shadows, de 2007. Esse documentário tem direção do Kent Jones e produção e narração do Martin Scorsese, e conta a história da vida e da obra do Val Lewton, que foi o principal produtor de cinema de terror da década de 40. Durante a década de 40, o Val Lewton ele ficou à frente da divisão de terror do estúdio RKO, e produziu verdadeiros clássicos como Sangue de Pantera, como A Morta-Viva e A Ilha dos Mortos. Então, além de jogar uma luz em cima do Val Lewton, que foi um produtor muito importante, esse documentário aqui também serve para desmistificar um pouco da década de 40 no cinema de terror, porque é quase que um consenso que a década de 40 foi um dos piores períodos de produção cinematográfica de terror. Vários autores falam isso e, até certo ponto, eles tinham razão, porque não foi uma época tão expressiva. Mas os filmes do Val Lewton, os filmes que o Val Lewton produziu, eles se destacavam e muito do resto da cinematografia da época. Porque como produtor, ele era extremamente envolvido nos filmes que ele realizava, nos filmes que levavam o nome dele. Então ele se envolvia na parte do roteiro, ele se envolvia também na direção, ele fazia parcerias com diretores talentosos, porque por conta das limitações financeiras, os filmes do Val Lewton, eles eram obrigados a sugerir muito mais do que mostrar. Então eram filmes que eram construídos quase que inteiramente em cima da ambiguidade, ou seja, em cima da ideia de que aquilo pode ser real, como pode não ser, aquilo pode ser sobrenatural, como pode ser natural. E essa ambiguidade é uma coisa que a gente vê até hoje no cinema de terror. E é por isso que, por exemplo, o Scorsese considera o Sangue de Pantera como sendo um filme tão importante quanto o Cidadão Kane na criação de um cinema americano mais maduro. E grande parte dessa importância
se dá a presença do Val Lewton. E esse documentário aqui é importante para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. Passando então para o próximo título aqui da nossa lista, eu quero falar um pouquinho sobre o The American Nightmare, de 2000, dirigido pelo Adam Simon. Esse, eu preciso dizer, é o meu filme preferido dessa lista, porque ele trabalha com aquela que eu considero a melhor época do cinema de terror e do cinema americano de uma maneira geral, que é o final dos anos 60 e o início dos anos 70. Criativamente, essa foi uma época muito importante para o cinema de terror, porque foi dali que saiu nomes como John Carpenter, como Wes Craven, como Tobe Hooper, como George Romero. E todos esses cineastas são entrevistados aqui nesse documentário e falam sobre as suas obras. Mas o documentário vai além, porque ele também entrevista teóricos como Tom Gunning, como a Carol J. Clover e como o Adam Lowenstein. E a partir disso, esse documentário acaba trazendo um olhar muito mais específico a respeito do gênero, porque ele não fala apenas sobre os filmes, mas ele fala sobre o contexto político e social por trás da realização desses filmes. Ele mostra como essa produção, principalmente a produção da década de 70, ela foi o reflexo de uma sociedade em crise, uma sociedade que estava passando por diversos problemas, como por exemplo os protestos relacionados à guerra do Vietnã, todos os protestos envolvendo a marcha dos direitos civis, tudo isso acaba indo parar no cinema de terror de alguma maneira. E esse documentário mostra muito bem como que o terror reflete isso, como que o terror reflete tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. É sensacional, sério. E se você está gostando desse vídeo até o momento, eu peço que curta então e se inscreva no canal. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. O próximo filme da minha lista é um chamado In Search of Darkness, dirigido pelo David A. Weiner. Esse, na verdade, não é um único filme, ele é quase que uma franquia, porque o David Weiner ele já dirigiu pelo menos 2 filmes desse e tá para lançar o terceiro agora, sendo que o primeiro foi lançado em 2019. E a proposta desses documentários é falar sobre toda a produção de cinema de terror americana da década de 80, filme a filme. O que, obviamente, leva muito tempo, então não é nenhuma surpresa que cada um dos filmes dessa franquia tenha pelo menos 4 horas de duração, o que então demanda um pouquinho de paciência, né? Mas eu acho que é uma franquia que serve muito para quem quer conhecer a mais a respeito dessa época, quer conhecer profundamente, porque uma das características desse filme, dessa franquia, é que eles se baseiam muito mais na quantidade do que na qualidade, ou seja, eles querem falar sobre tudo, mesmo sobre aquilo que não é bom. E aí, eles conseguem fazer entrevistas com veteranos do gênero, como é o caso do John Carpenter ou do Joe Dante, e também trazem alguns nomes contemporâneos, como é o caso do Ryan Turek, que foi produtor dos novos filmes do Halloween. É claro que não dá para esperar que se tenha uma discussão muito aprofundada sobre cada um dos filmes, porque também, de novo, essa não é a proposta desse documentário aqui. O que ele quer é falar sobre todos, falar um pouquinho sobre todos esses filmes aqui, servindo muito mais então como um guia de consumo. E por falar em filme longo, vamos então para o último filme da nossa lista, que é o Woodlands Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror, de 2021. Esse é um filme que é dirigido pela Kier-La Janice e se propõe a discutir aquilo que ficou conhecido como folk horror, que é aquele tipo de horror que normalmente é mais associado ao paganismo, mais associado à ideia do contato do homem com a natureza e de um retorno a uma certa ancestralidade. Reparem que eu não estou necessariamente definindo o que é o folk horror, porque uma das características desse documentário aqui é tratar a amplitude desse tema e não delimitar ele. Aliás, uma das características desse documentário aqui é que ele acaba contradizendo algumas das informações trazidas naquele documentário do Mark Gatiss que eu indiquei aqui no início desse vídeo, porque ele mostra que o folk horror ele não é assim uma exclusividade, ou pelo menos não é priorizado pelo cinema britânico e também não é delimitado a uma certa época, que é algo que aquele documentário sugeriu. Em vez disso, o filme da Kier-La Janice mostra a amplitude desse gênero, mostra o quanto que ele foi explorado em diferentes épocas e em diferentes localidades. Tem até entrevista com cineastas e teóricos brasileiros aqui nesse documentário. Então é um documentário bem legal e bem completo, que apesar de ter 3 horas e meia de duração, passa muito rápido, porque o tema é muito interessante. Bom, essas foram as minhas indicações de hoje. Vocês devem ter reparado que tem muita coisa que eu não abordei, como por exemplo a década de 90, como o início dos anos 2000, como os primórdios do cinema na década de 30, na década de 20. Ainda falta muita coisa, só que como eu disse no início desse vídeo, ainda tem muita coisa para eu indicar.
Então, se você gostou desse conteúdo até esse momento, eu indico que você se inscreva no canal, porque eu pretendo fazer mais vídeos a respeito desse tema. E, se você se interessou um pouco mais e quer conhecer um pouco mais sobre o gênero de terror, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre livros que você pode ler para começar a estudar o gênero. A gente se vê na próxima, então. Até mais. Tchau, tchau.